que estejam todos bem, tranquilos, serenos e com o espírito desperto para aprendermos um pouco mais, para sintonizar com a espiritualidade superior, porque são sempre momentos de imensa luz, de imenso benefício, sobretudo para cada um de nós. Hoje vamos falar um pouco sobre como seguirmos pelo Espiritismo. Nós que acabamos de chegar à Casa Espírita, ou nós que já estamos na doutrina há uns meses, ou nós que já estamos na doutrina há muitos anos, todos nós, sem exceção, precisamos de aprender e de relembrar muitas vezes como devemos seguir pela doutrina espírita. Porque ainda somos muito falíveis, muito esquecidos, muito indisciplinados em alguns momentos. Então, eu penso que é sempre bom pararmos, refletirmos. Será que, apesar de já conhecer e de me afinizar com esta doutrina, será que estou a segui-la da melhor forma? Então, é uma ponderação que vamos todos fazer para que um dia, quando sairmos do casulo que ainda nos envolvermos e formos borboletas livres, lindas, voando, podermos ter o nosso rumo, o nosso destino feliz. A estrada já a encontramos, agora caminhemos da melhor forma. Então, vamos voltar um pouquinho atrás e relembramos como chegamos ao Espiritismo, não é? Porque antes de saber como seguimos, precisamos de relembrar como é que aqui chegamos. Porque são raros os casos, pelo menos na nossa geração, que vimos desde bebé. A doutrina espírita, pelo menos aqui na Europa e em Portugal, é algo que nos últimos anos, 20, 30, 40, 50 anos, é que tem tido uma procura maior e uma divulgação também maior. Então nós chegamos ao Espiritismo, a maior parte das vezes, movidos pela dor, pelos problemas, pelo sofrimento. Temos o primeiro contacto com a doutrina, pelo atendimento fraterno, onde vimos buscar ajuda, orientação, esclarecimento. É esse, sem dúvida, a primeira porta de entrada, muitas vezes. Buscamos conselhos, buscamos orientações, porque ouvimos falar. Também pela compreensão de fatores variados. Acontecem coisas na nossa vida, ou que nós nos vamos apercebendo e que nós ainda não conseguimos compreender. Não sabemos, então vamos à procura de esclarecimento. Outras vezes procurando notícias de entes queridos que já partiram, sabendo que nós acreditamos na reencarnação, sabendo que nós acreditamos que ninguém morre, que o espírito sobrevive após a morte do corpo. Muitas vezes queremos saber notícias, temos saudades, fragilidades próprias ainda do nosso grau evolutivo. É esse também um dos motivos que nos faz chegar aqui. Outras vezes, porém, pela mediunidade, pela sensibilidade que todos temos, uns desenvolvida em maior grau do que outros, mas muitas vezes isso nos faz procurar ajuda e entendimento também. Por curiosidade, também há esses casos, e raros são aqueles que é pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade e amor. Poucos são aqueles que aqui vimos, já com o sentido de amor bastante desenvolvido em nós e que vimos movidos para iniciarmos uma tarefa, uma missão. Eu não diria prontos para trabalhar, mas pelo menos já bem encaminhados para começar a agir na seara do Mestre Jesus. E muitos outros motivos haverá, cada um terá os seus. O que é facto é que hoje todos aqui estamos, todos aqui entramos. O que é o Espiritismo, então? O Espiritismo foi a terceira revelação, ou é, porque ainda está atual. Surgiu para contribuir para a evolução da humanidade, dando continuidade à moral de Jesus. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, o Espiritismo.
A doutrina veio dar continuidade aos ensinamentos do Mestre Jesus, explicando, exemplificando e desenvolvendo esses ensinamentos. Allan Kardec foi o seu codificador, nasceu em França a doutrina espírita em 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos. Então, respondendo, aliás, no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec esclarece-nos que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. O Espiritismo surge para estudar os espíritos, a sua origem, o seu caminho, o seu destino também. Neste centro espírita e nos centros espíritas federados e organizados dentro deste modelo, o centro espírita é uma escola, um hospital e uma oficina. É composto por trabalhadores que seguem o espiritismo nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Uma escola porque aprendemos incessantemente, porque partilhamos conhecimento nas palestras, no estudo, na evangelização. Como vamos ver mais à frente, o conhecimento é essencial para seguirmos nesta doutrina. Então, assistidos pelos mentores da casa, pelos trabalhadores muito mais preparados do que nós, porque são eles que orientam o trabalho, assim se desenvolve a escola. O hospital, porque precisamos ainda de muita ajuda. Neste caso, sobretudo energética, pelo passe, pela fluidoterapia. Tantas vezes quando estamos aqui sentados ou ali à espera, já vamos sendo tratados, ajudados. Então é sim um hospital que nos trata do corpo e do espírito. E também uma oficina, porque aqui há a oportunidade do trabalho benéfico, de pormos em prática tudo aquilo que aprendemos. Arregaçamos as mãos, há sempre muito para fazer, os voluntários são sempre necessários e é uma forma de avançarmos. Eu fui ajudada, então eu já tenho condições para ser a minha vez também de ajudar. Portanto, estes são os 3 aspectos do Centro Espírita. Os múltiplos benefícios que a espiritualidade nos traz. Pois é, e quando chega a esta parte, não há como não nos emocionarmos. Porque, realmente, quem segue as orientações dadas, quem cumpre o tratamento quando necessário e procura o esclarecimento verdadeiramente, esforçando-se diariamente por colocá-lo em prática, operando em si as mudanças necessárias, sente de forma inequívoca os benefícios imensos recebidos na sua vida, alguns dos quais sem se aperceber. E isto é muito verdade. Todos nós que recebemos a doutrina espírita no nosso coração, que seguimos a doutrina espírita com os 2 pés, não há como duvidar dos imensos benefícios que recebemos a todo momento. Jamais a espiritualidade nos deixa ficar prejudicados pela ajuda que se dá ou pelo tempo que se dispensa, pelo degrauzinho que compramos. Jamais. Eles ajudam-nos de tantas formas, muitas das quais nós nem imaginamos que foram eles que protegeram, foram eles que intuíram, foram eles que ajudaram a trazer. É comovente o amor e dedicação que a espiritualidade tem por todos nós. Assim, nós próprios possamos merecer esse amor imenso que ainda nem imaginamos. Então, um ensinamento do Espírito de Verdade em Paris em 1860, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Seguir na doutrina espírita é amar, é instruir. Sempre, incessantemente, nesta existência e em muitas existências que, se Deus quiser, se seguirão. É um trabalho contínuo, longo, muito longo,
mas que devemos fazê-lo incessantemente, devagar, mas sempre, tendo sempre este ensinamento por base do Espírito de verdade. Então, quando seguirmos pelo Espiritismo, há mudanças em nós e na nossa vida, inevitavelmente. Prestamos mais atenção a nós próprios, valorizamos mais o autoconhecimento, preocupamos-nos com o que pensamos, com o que sentimos, com quem somos no fundo, coisa que antes, por norma, não fazíamos ou fazíamos muito menos. A doutrina chama-nos a atenção para este aspecto. Oramos ou começamos a orar. Seguir na doutrina espírita, a oração é uma prática que deve ser diária, contínua. Portanto, damos atenção a esse aspecto tão importante que é a oração, que nos religa ao alto. O Evangelho no lar, porque se queremos o nosso bem, também queremos o bem de quem nos rodeia, de quem mais amamos, da nossa família. Queremos paz e estabilidade no nosso lar. Então o Evangelho no lar é uma prática comum em quem segue o Espiritismo. É o momento em que o nosso lar é assistido pelos espíritos de luz. O ambiente é tratado, é energizado e os ensinamentos vêm através da leitura do Evangelho para todos. Temos maior afinidade com um ambiente de paz, como a música, como as imagens que vemos nomeadamente na televisão. A doutrina espírita ensina-nos que tudo é energia. E se nós queremos manter uma energia de paz e serenidade em nós, nós devemos procurá-la no nosso dia-a-dia, em momentos que nós muitas vezes nem valorizamos dessa forma. A música que ouvimos no carro, os filmes mais violentos que não devemos ver, as notícias, tudo isso nos vai perturbar, nos vai afetar. Então, como nós elevamos um pouco mais, já não nos afinizamos com isso, procuramos ambientes mais tranquilos. As conversas, os diálogos menos próprios, tudo isso nós devemos prestar atenção a partir do momento em que seguimos o Espiritismo. Iniciamos o despertar para o ser espiritual, o desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa sensibilidade e, em muitos casos, da nossa mediunidade também. Sabendo que não somos só este corpo que está aqui transitoriamente, afinal eu sou mais, eu sou um espírito, eu vou sobreviver ao desencarno do meu corpo, eu sou mais do que isso. Então começamos a prestar atenção, começamos a elevar um pouco mais, a fugir muitas vezes do imediatismo, das coisas supérfluas do dia-a-dia. Faz-nos pensar um pouco mais além. Sabendo de antemão que fora da caridade não há salvação. Seguir pelo Espiritismo é seguir um caminho de luz e de amor, em que a caridade, em que o olhar ao próximo está intrinsecamente ligado. Um espírita trabalha o amor em si, nos outros, naquilo que o rodeia. O estudo e conhecimento, sem dúvida, segunda parte, instruí-vos. O estudo das obras da codificação, foi por aqui que eu comecei e muitos outros também começaram. É essencial conhecermos as raízes da nossa doutrina. Ler, aprender, ler muitas vezes, questionar. Também, depois, outros livros e obras de referência, como Leon Denis, Chico Xavier, os livros maravilhosos de Emmanuel, de Evaldo Pereira Franco, enfim, há toda uma vasta bibliografia espírita extremamente benéfica para nós. Publicações fidedignas, hoje em dia estamos no tempo da internet e existem boas publicações, precisamos ter muito cuidado e muita atenção com aquilo que lemos e com aquilo que consumimos virtualmente. Palestras também. Compreensão gradual sem imposição. Sem dúvida, nós não vamos aprender tudo de repente, não temos como. Vamos aprendendo gradualmente. Nós, na doutrina espírita, nada nos é imposto. Hoje, isto não faz muito sentido para mim. Daremos tempo.
amanhã, outro dia, logo mais à frente fará. Sem problema, não existem dogmas, não existe o acreditar porque tens que acreditar. Isso não existe. Cada um tem o seu tempo. O importante é não desistirmos, é irmos aprendendo, buscando e gradualmente tudo vai fazendo sentido. O estudo não dispensa a presença física para melhor compreensão e o relacionamento entre as pessoas. Se pudermos estudar em conjunto, tirando dúvidas, questões, esclarecimento é como na escola. Se tivermos um aluno só a frequentar aulas virtualmente e se tivermos um inserido numa turma, num contexto, os benefícios são evidentes. Na doutrina espírita também não é exceção. Portanto, seguir pelo Espiritismo é seguir presente. Não substitui a presença, o contacto, o olhar. Respeito por tudo e por todos, sempre. Devemos ter a mente aberta e receptiva a novos aprendizados constantes, com humildade, com serenidade, com verdade e vontade de ser melhor, procurando aproveitar a oportunidade para o nosso próprio bem. Somos nós os maiores beneficiados. Não devemos estar por obrigação ou por agradar a alguém ou para fazer parecer que não é esse o propósito, não é esse o objetivo e tudo isso vai ficar vazio. Vazio. Nós devemos respeitar a vontade de cada um. Se não aceita, se não quer, se não compreende, não é o momento, aguardemos serenamente. Não devemos trazer de arrasto. Não, jamais façamos isso. Damos o nosso testemunho, damos o nosso comentário daquilo que nos vai no coração, sobretudo da nossa experiência, porque é esse o mais válido. Mas aguardemos. Não, a presença na doutrina espírita não deve ser imposta. Aprendemos ainda que o ser é mais importante do que o ter. As prioridades começam a inverter-se. Começam, porque vai demorar muito a que elas se efetivem realmente. Ainda valorizamos muito mais a parte material. O Espiritismo não compactua com negócio nem com espetáculo em nome da doutrina, nem com interesses pessoais e materiais, pois não correspondem aos valores definidos por Jesus e transmitidos por Allan Kardec. É uma doutrina discreta. Não compactua com negócio. A assistência espiritual é gratuita e isso deve ser respeitado se seguirmos a doutrina espírita. A ajuda espiritual, como vemos na imagem, não carece de fogo de artifício. Não, ajudemos humildemente, serenamente, que a tua mão esquerda não saiba, não é o que dá a tua mão direita. Façamos de forma discreta. Nós escondemos alguma coisa a Deus ou à espiritualidade? Não, nem precisamos de divulgar. Façamo da melhor forma. Sermos assíduos ao centro, constantes nos nossos propósitos e ajudarmos sempre que pudermos. A disciplina é essencial para o processo de afinidade com os bons espíritos trabalhadores da casa espírita. Sem dúvida, eles sabem com quem contar. Precisamos ser disciplinados. Quero, não quero. Mas sérios na nossa postura. Sérios. Eu ouvi esta frase há muitos anos e faz todo o sentido. Por exemplo, o voluntariado. Hoje apetece ir, amanhã não apetece. O que é isso? Isso não é propósito. Então, quem espera, no caso da sopa ou no caso de outras assistências, não é. Devemos levar a sério aquilo que queremos. Ninguém é obrigado. Mas se assumimos, dizemos, eu quero. Sermos disciplinados. Assim a espiritualidade sabe realmente com quem conta. E volto a dizer o que disse atrás. Jamais deixam que sejamos prejudicados por fazer o bem. Aplicação e prática, melhorar a nossa conduta permanentemente. Sim, ser espírita é dar constante atenção à nossa conduta. Gratidão constante, imensa a toda a hora. Muitas vezes sem fala,
Só o sentimento indo, envolvendo. Quando sentimos aquela energia maravilhosa, a ajuda. É difícil explicar, só realmente quem sente. Sintonia com a espiritualidade superior através dos nossos sentimentos e pensamentos. Procurar pensamentos elevados. Ainda que a nossa mente seja assaltada por coisas menos boas, muitas vezes produzidas por nós próprios, o que fazer? Não quero pensar isso, não vou pensar isso, não vou fazer isso, isso não é certo. Bloquear, condicionar esse pensamento negativo, porque os temos, sim, o nosso grau evolutivo ainda é baixo, ainda os temos, sim, mas procurar em cada momento anular, pedir ajuda mentalmente ao nosso anjo da guarda para elevarmos, para pensarmos coisas melhores, para fazermos coisas melhores. E isto é um trabalho contínuo, não se faz de um dia para o outro. Honestidade e transparência, aos espíritos nada escondemos. É verdade. E nós somos os principais prejudicados quando tentamos encobrir e contar situações como nos dá jeito. Somos nós estamos a enganar a nós próprios. Só estamos a atrasar o nosso caminho. Porque os centros espíritas são assistidos, eles conhecem-nos. Muitas vezes, antes de nós chegarmos, eles já sabem que nós vamos vir. Isso nos ajudam de boa vontade. Eles são muito compreensivos connosco, têm muita misericórdia, é verdade. Então, dentro daquilo que nos for possível, não vamos complicar mais aquilo que já, pelo nosso caminho, muitas vezes não é fácil. Sejamos sinceros e honestos. O reconhecimento permanente dos dois planos da vida. Quando seguimos pela doutrina espírita, não temos mais desculpa, nós sabemos que os dois planos da vida interagem incessantemente. De ordinário, como diz no Livro dos Espíritos, são eles que vos dirigem. Sim, a espiritualidade dirige-nos muitas vezes, sem que nos apercebamos disso. Com o estudo, à medida que vamos estudando, aprendendo, conhecendo os sinais, vamos percebendo quem nos acompanha e para onde nos vão dirigindo e o que fazer mediante essas intenções. Definirmos conscientemente o que queremos para nós. Já somos crescidos. Os mais pequeninos, como vamos mesmo ver mais à frente, são os pais que os devem dirigir. Aos adultos, já devemos cada um pensar por si e ver efetivamente o que faz sentido para nós e para a nossa vida. Mas os espíritas também sofrem, também passam por provas e expiações. Somos humanos ainda. Ainda estamos por aqui para resgatar aquilo que temos necessidade. Pois bem, meus queridos, mas deixem de dizer-vos isto. O amparo na dificuldade, o amor, torna tudo um pouco mais leve. Se tivermos perseverança, confiança e fé nos momentos de prova e expiação, sabendo que jamais estamos desamparados e reconhecendo que tudo tem uma razão de ser. Estes benefícios que a doutrina nos dá não têm preço. Essa aceitação no nosso coração, esta dificuldade veio ao meu caminho porque eu necessito aprender algo com ela. Eu preciso de desenvolver alguma coisa em mim. Então vamos perceber o que é, vamos trabalhar nesse sentido. E como o nosso propósito é benéfico, vamos ter ajuda, muita ajuda, e tudo se vai passar de uma forma mais serena. Ter Deus como o nosso Pai Criador e Jesus como o nosso irmão maior e guia orientador. Seguir o exemplo de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, que pertence às obras da codificação, é o roteiro seguro por onde devemos caminhar. Eu devo ter esta atitude, eu devo fazer isto. Muitas vezes estamos nestas indecisões. Consultemos o que fazer nesta situação e vamos ver, vamos aprender. Se fosse connosco, nós gostávamos que nos fizessem,
Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender, porque ali está a moral do Cristo explicada aos olhos da nossa doutrina. Então, é o roteiro mais seguro que podemos ter até ao momento. Sabendo que Deus tem muito mais para nos dar do que nós para lhe pedir, sempre. É imenso o amor de Deus, é imenso os recursos que movimenta para cada um de nós. E nós pedimos isto, muitas vezes nem pedimos aquilo que é o melhor para nós, mas Deus tem tanto para nos beneficiar, tanto para nos ajudar. Assim nós estejamos em sintonia com Ele, para receber tudo da melhor forma. A oportunidade da existência é nossa, com a certeza de que Deus jamais nos faltará. A oportunidade da existência é nossa. É o nosso momento em que nós vimos e devemos aproveitá-la da melhor forma. Contribuirmos para a evolução do planeta. Estes conhecimentos e esta postura que é difundida no Espiritismo vai ser essencial. O mundo precisa mudar, a humanidade precisa mudar. É preciso haver mais amor, mais entreajuda, maior pacificação. Então estes valores são essenciais porque o mundo vai, sim, mudar, vai passar a mundo de regeneração. E nós, os espíritas, temos a nossa cota parte de responsabilidade neste processo. O Espiritismo auxilia-nos no nosso progresso e com ele ganhamos a simpatia dos bons espíritos, que por sua vez nos conferem proteção e amparo, pois observam que os nossos propósitos são corretos. Afinidade, consoante o que somos, honestamente, e o que queremos. Porém, eles têm total respeito pela nossa vontade e pelo nosso livre-arbítrio. Sim, eles não vão buscar ninguém a casa, eles não, por mais que muitas vezes nos desse jeito de termos... Não, eles respeitam a nossa vontade. Vão fazendo chegar a nós os ensinamentos e os sentimentos, mas nós somos donos de nós próprios. Nós temos a nossa responsabilidade de seguirmos por aquilo que queremos. O problema é que nós ainda somos crianças espirituais. Somos sim, eu não tenho medo nenhum de dizer, nós somos bem pequeninos e como crianças que somos, ainda somos irresponsáveis, indisciplinados, incoerentes e por aí vai. Por isso é que nós temos dificuldade ainda. Mas estamos a crescer devagarinho, daqui a um tempo já seremos adolescentes e já vamos crescendo um pouco mais e vamos sentindo, não, é melhor eu fazer direitinho, enquanto é tempo, enquanto aqui estou para aproveitar da melhor forma. Uma nova vida, compreendendo melhor a vida, a morte, de onde vimos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Reconhecermos que todo o acontecimento tem um propósito e que cada pessoa no nosso caminho tem uma razão de ser. Já não nos revoltamos tanto com aquele familiar difícil. O que é que eu te fiz na vida passada para estarmos desta vez aqui juntos a passar por isto? Se vimos é porque temos que nos acertar, senão ainda voltamos mais vezes. É melhor resolver já isto para ficar tudo sereno e tranquilo. As pessoas não estão na nossa vida nem no nosso caminho. As dificuldades não surgem só porque apetece. Voltando, tem um propósito de aprimoramento das duas partes sempre. O conhecimento e a sua aplicação estrutura e fortalece o nosso ser, contribuindo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio e uma melhor sintonia espiritual. Quem frequenta a doutrina e sabe e sente estas coisas que eu disse, percebe que a nossa vida nunca mais voltou a ser a mesma. Nós crescemos um pouquinho, nós ganhamos outra maturidade, outra visão, outra resistência, outra compreensão. As coisas fazem mais sentido. E isso contribui para a nossa serenidade, nós percebemos o porquê. Muitas vezes assistimos ao sofrimento de irmãos, porque em mim, porque esta doença, porque esta dificuldade, num desespero, pessoas que estão perdidas.
então facilita muitíssimo a nossa caminhada, nós conhecermos o porquê. Essa aceitação, essa compreensão contribui para a nossa resignação e esclarece-nos ao mesmo tempo do que devemos fazer para ultrapassar essa dificuldade. Então é uma bênção que tantos irmãos nossos queriam ter e ainda não alcançaram. Nós que já temos esse conhecimento, aproveitemos da melhor forma. A doutrina espírita enquanto ginásio espiritual, pois esta não compactua com acomodação e preguiça. Ela incita-nos permanentemente ao esforço e ao aprendizado, alertando-nos que o trabalho de hoje será convertido em felicidade amanhã. Alguns missionários que nós conhecemos, na imagem está Divaldo, mas poderíamos colocar outros, dedicaram a vida a servir o próximo. Realmente são espíritos já noutro patamar evolutivo. Espíritas que assumiram a doutrina espírita e entraram na doutrina espírita com os dois pés, de forma total, de entrega total. E dedicaram a vida ao auxílio do próximo, à difusão da doutrina, à divulgação e ao exemplo. Exemplo, sem dúvida. Assumirmos que somos espíritas é através do nosso exemplo a melhor forma de divulgarmos a doutrina, pela nossa mudança, pela nossa postura correta e íntegra, para que outros a possam conhecer e beneficiar também. O exemplo. O espírita deve dar o exemplo. O exemplo muitas vezes vale mais do que muitas horas de conversa a tentarmos explicar a doutrina de uma forma, às vezes até, eu não diria amassadora, mas de uma forma muito insistente e com muitos estudos. O nosso exemplo muitas vezes é aquele que chama mais a atenção do outro. E sobretudo se esse exemplo vier associado a uma mudança, a uma melhoria do estado da pessoa, por norma, isso desenvolve em quem nos acompanha, em quem nos observa alguma curiosidade. Encaminharmos as nossas crianças, pois se tiverem contacto com a doutrina espírita desde pequenas, será mais fácil a assimilação do conhecimento e dos bons hábitos, clarificando desde cedo o que deve ou não deve ser feito. Evangelização infantil, grupo de jovens na nossa casa, existe. Vem desde pequeninos. Sim, porque seguir pelo espiritismo em adulto já traz os seus desafios, porque temos todos os outros anos em que fizemos outras coisas e pensámos de outra forma. Se nós pudermos encaminhar os nossos pequeninos o quanto antes, e eles já podem crescer dentro destes preceitos que nós acreditamos que temos como válidos e como sendo o melhor para eles, facilita, ajuda. Vão opor-se? Vão. Mais à frente, alguns em alguma idade não querem, o amigo não vai, o amigo não está. Nós, como pais, orientemos. Pelo menos até eles terem a idade adulta, para depois eles próprios optarem. Mas a sementinha ficou lá. Os conhecimentos foram ficando. Porque eles vão sofrer também mais à frente, vão ter os seus desafios e vão se lembrar, vou experimentar orar. Jesus, uma vez falaram-me de Jesus que ajudava. Aquela casa onde nós íamos, eu recebia o passe. Então tudo isso, quando é tido desde tenra idade, os espíritos vão sendo mais maleáveis e vamos conseguindo passar-lhes o conhecimento, os bons exemplos, os bons comportamentos de forma pequeninos mais cedo, então isso vai contribuindo para os ajudar a crescer um pouco mais direitinho. Conhecimento de Jesus e dos seus ensinamentos, fazer a prece, a oração, habituarem-se a fazer a autoanálise e o aperfeiçoamento moral, aprenderem e praticarem a solidariedade desde pequeninos, a estudarem e a aprenderem a doutrina e, obviamente, beneficiam de boas energias. Sempre tomam o passe todas as semanas, que os ajuda imenso. Então, quanto mais cedo seguirmos por esta estrada, melhor.
O Espiritismo é a aplicação da moral evangélica pregada pelo Cristo em toda a sua pureza, e os homens que o condenam sem conhecê-lo são pouco prudentes. Com efeito, porque qualificar de superstição, de charlatanice, de sortilégio, de demonomania as coisas que o vulgar bom senso faria aceitar se quisessem estudá-lo? A crítica ao desconhecido. Estudem, aprendam o que é, e depois veremos que essas críticas são infundadas. Não vos instruímos, senão para que, por vossa vez, trabalheis para espalhar essa instrução, mas, sobretudo, fazei-o sem azedume, com calma, com paciência e com respeito pela vontade do próximo. Sede pacientes e esperai, lançai a semente. A reflexão e a ajuda de Deus falam frutificar, a princípio para um pequeno número que fará como vós, e aumentando pouco a pouco o número dos trabalhadores, vos fará esperar, após as semeaduras, uma boa e abundante colheita. Diz-nos Ferdinand na Revista Espírita de maio de 1861. Calma, paciência e perseverança. Muito obrigada pela vossa atenção, que o nosso caminho na doutrina espírita seja florido e abençoado, perfumado com os aromas do Pai, sempre. Obrigada.